Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando é o Bruno. Eu vou falar um pouco sobre cultura de doação, possíveis estratégias para o desenvolvimento, tá legal? Uma análise da cultura do Brasil e possíveis soluções. Esse foi o tema do meu TCC. Introduzindo um pouco o tema, por que isso me interessa, né? No período de 2010 a 2016, mais de 47 mil organizações da sociedade civil deixaram de existir por falta de doações, né? Então esse é um problema sério e ele está atrelado à nossa cultura de doação. Aí algumas pessoas vão falar, mas a crise econômica. Sim, a crise econômica é uma realidade, porém a falta de cultura de doação também é uma realidade, né? Se você for ver em relação aos nossos países hermanos, Paraguai, Chile, Uruguai, Colômbia, né? Todos esses países eles doam mais que o Brasil. Né? A gente tem um índice para isso, que é o World Giving Index, tá? E o Brasil ele é o último colocado em relação aos nossos países latinos. Só 43% dos brasileiros ajudam um desconhecido, só 14% fazem doação em dinheiro e só 13% fazem trabalho voluntário. Então, sim, crise econômica é realidade, mas sim, o Brasil precisa doar mais, né, para a sobrevivência das organizações da sociedade civil. Foram as etapas do meu trabalho? Eu fiz um referencial teórico sobre cultura de doação, eu desenvolvi algumas estratégias para melhorar a cultura de doação a partir desse referencial teórico, eu fiz uma pesquisa de campo para verificar a viabilidade das estratégias e também para disseminar o tema, né? E aí a apresentação dos resultados, tá? O meu trabalho teve essas etapas. Bom, falando um pouco do referencial teórico, a cultura de doação é um tema bem recente, né? É 2013, a gente vê algumas coisas no Google a partir desse ano, e a gente vê que o Brasil piorou muito, né, em relação à cultura de doação. Então, hoje ele ocupa, né, a partir de 2017, ele ocupava a posição 122 no índice. Então, ele tem uma cultura de doação bem baixa, né? E há benefícios para doar, né? No referencial teórico eu pesquisei isso, tem muitos benefícios. A gente tem o Helpers High, que justamente você doa, você se sente bem, né? É quase um sentimento do high das drogas mesmo, você se sente muito bem. 4 horas de trabalho voluntário reduz a pressão sanguínea. Profissionais que com essa mentalidade giver de como eu posso te ajudar, né? Eles são muito melhores, eles são bem melhor sucedidos, né? Na profissão. E quanto maior o nível de doação e responsabilidade do país, sem que a gente atribua a culpa somente ao governo, maior é o desenvolvimento do país, tá? Pesquisei um pouco sobre os principais movimentos de doação, Dia de Doar, GIF, né, e Arredondar. Pesquisei também um pouco sobre as 3 dimensões da doação, que elas são cultura, escolha individual e ambiente. Tá? Essas são as 3 dimensões. Inclusive a escolha individual ela herda coisas da cultura, né? E o ambiente também herda coisas da cultura, mas a intersecção de cada uma dessas dimensões gera algo no perfil. Por exemplo, a cultura do brasileiro e o ambiente do Brasil gera clima de desconfiança, por exemplo, né? A cultura do brasileiro é a escolha individual, doa sem falar, doar sem interesse, né? Então existem essas intersecções, mas o importante mesmo é a causa, tá? Falando um pouco do doador brasileiro, ele assimila de maneira positiva as palavras solidariedade, ele ainda atribui muito ao governo a responsabilidade pela resolução dos problemas. Em segundo lugar, ele atribui aos indivíduos, o que é algo importante, ou seja, ele fala que ele é responsável. Ele também é desconfiado, ele não gosta de falar que doa, e ele possui sensibilidade aguçada para a causa da saúde e das crianças, tá legal? Também tem algumas outras questões, ele usa a falta de dinheiro como uma desculpa, não gosta de se sentir obrigado a doar, ele prefere fazer isso de uma forma online, ele doa porque se solidariza, se doa, pretende continuar doando, ou seja, ele é um doador difícil, mas uma vez que ele começa a doar, ele vira recorrente, ele indica. Não gosta, o brasileiro não gosta de atender um pedido de doação imediata, só 6%, eles preferem escolher com cuidado, né, quase 87%. Poderiam doar mais, a maior parte dos doadores, e eles preferem doar em boleto ou em dinheiro, tá? Cartão de crédito não é preferido. Pesquisei um pouco sobre os países, tá? Os Estados Unidos, Myanmar, Nova Zelândia, que foram os países que têm a cultura de doação mais elevada, de acordo com o índice que a gente falou agora de pouco. Pontos interessantes. Estados Unidos, história, então a história deles da guerra é muito importante e gerou essa cultura de doação. E também a questão dos grandes filantropos, né, Bill Gates, então isso é uma coisa interessante. Myanmar é um país budista, então o desapego material faz com que eles doem mais, né, mais a recompensa de uma outra vida, isso faz com que eles doem mais. E a Nova Zelândia, eles são um país pequeno, então eles têm um senso de comunidade muito elevado, né, eles se ajudam porque eles sentem quase como se fossem irmãos uns dos outros. Então isso é bem interessante. Referencial teórico, ambiente de doação. O brasileiro não se sente como parte do problema, isso do nosso ambiente.
A transparência das organizações da sociedade civil é um tema do ambiente de doação. O telemarketing massificou e mecanizou muitos captadores, então esse é um problema do nosso ambiente. O brasileiro prefere ações de curto prazo, coisas imediatas, né? Ele doa e já vê o resultado. A gente tem problemas de infraestrutura, eu dou o exemplo dos carros, por exemplo, como que você faz trabalho voluntário se você fica muito tempo no trânsito? Então, isso é um problema do ambiente e impacta na cultura. E o ambiente regulatório, né? Poderia ter mais incentivos às doações, como a gente vê nos outros países. Fui para a fase de elaboração de estratégias, então como que a gente elabora uma estratégia? Tem uma fase de concepção, uma fase de análise de cenário, uma fase de elaboração de estratégias e uma fase de implementação. Concepção é a missão, então qual que é a nossa missão nessa pesquisa? Aumentar a cultura de doação. E implementação não faz parte do trabalho, mas as estratégias estão aí elaboradas para quem quiser utilizá-las, tá legal? Então eu foquei mais na análise de cenário e na elaboração das estratégias. Quanto à análise do cenário, eu pesquisei fatores positivos e negativos, né? Dentro do referencial teórico, vocês viram bastante material que alimentou essa matriz SWOT. Então, quais são as forças, né? Os fatores internos positivos, quais as fraquezas, fatores negativos internos, né? Relacionados à escolha individual do doador. Em relação às oportunidades que o nosso ambiente provém e em relação às ameaças que o nosso ambiente provém, tá? Com base em tudo isso, eu elaborei 12 estratégias, tá? Montei uma pesquisa de campo e dessas 12 estratégias eu fiz uma pesquisa de campo. Então, fui com essas 12 estratégias, pedi para as pessoas responderem o quanto elas achavam que isso ajudaria na cultura de doação. O resultado foi que a estratégia que eu sugeri e que teve mais votação, que as pessoas concordam mais, foi que temos que melhorar a legislação, né? Óbvio que tem coisas para melhorar na legislação, porém temos que ver se isso também não é aquela questão do brasileiro jogando o problema para o governo, tá? O segundo ponto que me surpreendeu é uma estratégia que o pessoal aprovou bastante, buscar em nossa história elementos de caridade e solidariedade, com quase 58% de concordo totalmente. Interessante, a gente sente falta desses elementos históricos, né? E, bom, a nota 3 pode ser facilidades, mas se a gente olhar a soma dos concordo e concorda totalmente, essa ficou sendo a estratégia 3 mais votada, né? Ela pode não ter tido uma concordância total, mas em terceiro lugar, protagonizar o indivíduo ficou sendo uma estratégia importante, né? Então o brasileiro ele concorda, né? Às vezes ele não quer dar tanto o braço a torcer, mas ele concorda que o indivíduo, né, a protagonização do indivíduo é importante. Terminando, obviamente, há fatores sistêmicos, né? Eu termino com essa pergunta, a pesquisa. Obviamente, há fatores sistêmicos que devem ser melhorados, como os incentivos fiscais, a transparência da organização da sociedade civil. Porém, vemos exemplos de países em que a cultura de doar, o senso da comunidade é mais importante, né? Portanto, o que vem primeiro? A gente tem que esperar uma perfeição fiscal, que as OSCs atinjam um patamar de transparência elevado, que às vezes elas nem conseguem porque não tem mão de obra para isso, ou a gente primeiro tem que mobilizar a sociedade civil como um todo, que por meio de investimentos de tempo e dinheiro a gente consiga resolver os problemas. Então, eu termino com essa questão. Tá legal? Muito obrigado e até a próxima.